Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, senhoras e senhores, para quem me segue lá no Instagram, @LiviaMulder, tá sabendo que eu passei 10 dias de outubro em Nova York, fui viver minha lua de mel, porque, né, vamos fazer 4 anos de casados, né? Não, na verdade, vamos fazer 4 anos de casado, casamos em 2019 e a gente não teve lua de mel na época. E também fui à tão sonhada Nova York Comic Con. E quem acompanha ali no livro há mais tempo sabe que eu gosto de Comic Cons, eu adoro quadrinhos, eu gosto de leitura, eu gosto de esse tipo de convenção de fã. E devido à desilusão com a CCXP, que é a Comic Con que acontece aqui em São Paulo, que você também pode acompanhar toda a minha desilusão no episódio do ano passado chamado O Triste Fim da CCXP 2022. Eu tava desiludida com a CCXP e falei assim, vou pegar meu dinheiro e vou gastar em um local onde pelo menos eu tenho um pouco de respeito da organização. Então acabou que sempre quis ir pra Nova York, porque sempre amei a Broadway e assisto, amo musicais, já fiz musical e tal. Então resolvi ir para Nova York Comic Con, que por coincidência este ano acontecia de 12 a 15 de outubro. Então, como meu aniversário foi dia 16, que seria segunda-feira, ia casar perfeitamente, assim, o último dia da Nova York Comic Con, e no dia seguinte seria meu aniversário em Nova York com meu marido, e na casa da minha melhor amiga, que mora no Canadá, e ela geralmente vem uma vez no ano pro Brasil. Esse ano específico ela não ia conseguir ir, mas ela poderia ir para Nova York, que é quase ponte aérea de onde ela mora, lá no Canadá, para Nova York, bem pertinho. Então, foi tudo maravilhoso, deu tudo certo. Então, resolvemos ir para a Nova York Comic Con. E esse programa de hoje vai ser eu contando um pouquinho para vocês. Então, é um programa que sai um pouco... Outubro foi meio assim, né? Outubro foi o mês em que eu saí bastante do tema inicial do podcast, que é literatura, mas a gente tem aqui também uma convenção de quadrinhos e nós temos também alguns livros sendo autografados aqui nessa convenção. Então eu acho que por mais que a gente fuja um pouquinho do tema, tá ali, primo e irmão, sabe? Mas enfim, então, se você não é muito fã de Comic Con, escuta só pela diversão, senão nós temos outros episódios aqui que vão te agradar mais, tá certo? Então vamos lá, como foi que eu decidi ir para Nova York Comic Con? Como eu falei, tive essa desilusão na CCXP 2022, que você escuta melhor no episódio dedicado só a isso. E lá, quando eu tava conversando com as pessoas, eu faço parte de alguns grupos de conversa no Telegram e no Instagram e no WhatsApp sobre a CCXP, algumas pessoas já tinham me sinalizado da San Diego Comic Con e da Nova York Comic Con. A San Diego, que é gigantesca, eu nunca tive interesse de ir, porque eu sei que ela tem um problema muito sério de estrutura. A gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre esse tipo de coisa de problema de estrutura em Comic Con, né? Mas é um fato que a CCXP ela te entrega uma estrutura muito boa, tá? Bem diferente da estrutura que a gente tem, por exemplo, na San Diego e na estrutura que a gente tem na própria Nova York Comic Con, que embora aconteça dentro de um prédio de convenções incrível, fantástico, em termos estruturais é bem mais simples do que a CCXP, tá? E aí eu resolvi ir, era final de novembro, a gente estava bem pegando a Black Friday. E aí foi quando eu peguei e resolvi falar pro meu marido. Eu falei assim, vamos pra Nova York, não quero mais ir na CCXP, vamos pra Nova York e vamos pra de lá. E aí ele falou, beleza. O André é uma pessoa que ele sempre tem um choque inicial, mas depois ele topa. Que é por isso que nós somos casados, porque ele sempre vai topar as minhas loucuras. E foi justamente o que aconteceu. Aí a gente foi comprar passagem e fechar uma estadia, porque na minha cabeça, se eu fechasse passagem e estadia, tava cocriada, tava feito. Aí a gente foi numa agência de viagens. Pior decisão que eu tive na minha vida, você não precisa para ir para um destino como Nova York de agência de viagem, tá? Você não precisa. Você pode muito bem comprar no Booking, comprar no Decolar, ou no, sei lá, Google
travel, você consegue tranquilamente. Acabou que na época eu ainda não sabia muito dessas coisas, porque eu não sou uma pessoa que viaja muito, né? De avião, assim. Quando a gente viaja, a gente vai mais assim, Águas de Lindóia, sabe? Uma coisinha aqui pelo interior. Então eu não sabia, acabei que fiz a besteira de ir pra uma agência de viagem e gastei uma grana absurda com o pacote deles, mas enfim, águas passadas. E aí, depois que estava pronto essa coisa da passagem e da estadia, eu precisava dos ingressos. E eu não fazia noção de como conseguir esses ingressos, porque, né, não é o tipo de coisa que as pessoas colocam, expõem assim todo dia na internet. Eu nunca conheci ninguém que tinha ido, então foi um pouco mais complicado. Mas eu topei no YouTube, que eu carinhosamente chamo de Telecurso 2000 da nova geração. Tudo que você quer, você digita no YouTube e vai ter alguém fazendo, te ensinando a fazer. Eu encontrei um perfil no YouTube chamado Comics, Toys and Travels, que é um perfil brasileiro de um cara do Rio de Janeiro, que ele vai todo ano para Nova York Comic Con e para San Diego, tal, e ele é colecionador tanto de quadrinhos quanto de action figures, né, quanto de colecionáveis, e ele tem playlists inteiras, de dias inteiros lá na Nova York Comic Con, e eu entrei ainda, além de maratonar todo o canal do cara, eu entrei em contato com ele pelo Instagram, um fofo, um querido. E acabou que ele me ajudou muitíssimo a entender melhor como funcionava para adquirir o ingresso e também me indicou um grupo no Facebook de pessoas que vão todo ano, que também fui super bem recebida lá. E eu consegui tirar todas as minhas dúvidas, né? Diferente da CCXP, que assim, abre a venda e você vai lá e compra, eu depois vai abrindo os lotes, tanto a San Diego quanto a Nova York Comic Con não funcionam desse jeito. A Nova York Comic Con, especificamente, você precisa ter um cadastro chamado Fan Verification. Esse cadastro, ele abre 2 vezes no ano. Ele abre em novembro e ele abre depois que, acho que 2 dias antes de abrir as vendas gerais, lá para maio, junho. Eu não tinha, já tinha perdido, era final de novembro, eu já tinha perdido o horário para fazer esse Fan Verification. Então, eu sabia que quando abrisse as vendas, eu ia ficar prejudicada, porque primeiro abre as vendas para o pessoal que comprou o VIP do ano anterior, aí depois para um pessoal que tem uma assinatura chamada Superfan, e aí que abre para o público em geral. E eu não sabia se eu ia de VIP, porque os valores são bem mais baratos que a CCXP, então dava para eu ir de VIP se eu quisesse. Não sabia como funcionava, então eu falei assim, quer saber? Eu vou assinar o Superfan, e que vai me dar direito, então, a uma pré-venda desse ingresso sem precisar do Fan Verification. Esse Superfan foi $100 por um ano, e, bom, agora que eu já fui, comprei, vou cancelar, acho que o meu tá online, tá ativo até abril de 2024, e é bacana porque esse Superfan, ele te dá pré-venda não só na Nova York Comic Con, mas como em outras cons pelos Estados Unidos, e você pode assistir os painéis que você não conseguiu, por exemplo, reserva, você pode assistir os painéis lá, não tem problema que você consegue assistir por esse Superfan. Então, eu achei bacana. Os ingressos, eles são bem mais baratos do que a CCXP. E lembrando assim, mais uma vez, eu não sou uma pessoa rica, mas eu sou uma pessoa que tem planejamento, eu sou uma pessoa que realmente consigo executar os planejamentos que eu faço, principalmente os financeiros. E 2, eu sou uma pessoa que eu tenho, obviamente, um salário bom, né, para viver esse tipo de situação. E 3, mais uma vez, eu não estava indo sozinha, eu estava indo com meu marido. Diferente da CCXP, que você tem o ingresso de 1 dia, o de 4 dias, o Epic e o Full, que é o Super VIP fodão, lá você tem só o individual dos dias, o de 4 dias e o VIP. Para vocês terem uma ideia, o de 4 dias, ele tá em torno de $300. É um pouquinho mais, mas vamos colocar aí, arredondar para $300. $300 vezes 5, que é a cotação do dólar, que também não é uma cotação real, mas enfim, só a nível de documentação, dá R$ 1.500.
Junta o meu Superfan lá, que foi $100, então $400. 4 vezes 5, 20, 2 mil. R$ 2.000. R$ 2.000 não é o valor do Epic aqui no Brasil. Não é o valor do Epic. Então, financeiramente, valia muito a pena os ingressos. Muito, muito a pena. Eu trabalho para uma empresa de fora, então eu recebo em dólar, então todo esse tipo de compra iria ser feita pela minha conta de fora, eu não ia pagar nem IOF. Então, realmente valia muito a pena. Aí eu acabei comprando. Como eu já tinha os acessos da pré-venda pelo Superfan, eu não precisei então comprar VIP. O VIP é $500, R$ 2.500, né? Assim por cima. E o VIP, para você ter uma ideia, o VIP da CCXP é R$ 12.000. Esse ano é 12.500. Então, assim, é uma discrepância muito grande de valor. E aí, por causa disso, eu acabei consegui comprar o de 4 dias e 2 individuais para o André, porque o André não queria os 4 dias, ele queria ir só na quinta e na sexta, que são os dias mais tranquilos de feira, né? Isso é a mesma coisa aqui também, o quinta e sexta são os dias mais tranquilos. Então, em termos financeiros, os ingressos foram muito mais baratos do que se eu tivesse comprado ingressos para a CCXP, por exemplo. Mas aí vem uma pegadinha. Por exemplo, fotos e autógrafo você compra por fora. No Epic Experience, que é o que eu vou, por exemplo, esse ano, eu acabei comprando depois, mas super me arrependi, a gente vai conversar sobre isso. Diferente do Epic da CCXP, o 4 dias deles não te dá direito a nenhuma foto nem autógrafo, você tem que comprar por fora. Na CCXP, você tem direito a uma foto, tá? Mesmo assim, atualmente, o valor do primeiro lote do Epic estava 2.300, hoje em dia deve estar 2.600. Eu comprei por bem mais barato, porque eu comprei de revenda, né? Alguém comprou, não ia mais e me vendeu. Então, eu comprei bem mais barato. Acho que eu paguei 1.300, né? No Epic esse ano. Então, foi bem mais barato. Mesmo assim, R$ 2.600 não valem. É uma foto. É entrar 1 hora mais cedo só. Sabe? Você ainda vai ter que ficar em fila para ir em stand. Você ainda vai ter que dormir na fila para entrar no painel. Não vale a pena. Financeiramente, não vale a pena. Não vale a pena. Mesmo que tenha uma foto. Vale muito mais a pena esse da Nova York. Outra coisa. O VIP também é a mesma coisa lá, viu? O VIP te dá algumas coisas, como, por exemplo, você não pega fila de nada. Mas também não te dá nem foto nem autógrafo, você tem que comprar por fora. Mesmo assim, vale muito a pena. No caso da CCXP, a CCXP ela não traz grandes nomes. Como assim, Lívia? Porque já veio Keanu Reeves. E é aí que a gente precisa entender a diferença vital entre uma feira e outra. Quando a CCXP traz o Keanu Reeves, não é ela que está trazendo o Keanu Reeves. É, sei lá, a Paramount que está trazendo o Keanu Reeves. Tanto que quando esses grandes nomes vêm convidados pelos estúdios, Paramount, Universal, Warner, Netflix, Prime Video, que traz esses nomes grandes, e essas pessoas não tiram foto e nem dão autógrafo. Eles não fazem isso. Porque eles não estão vindo pela CCXP. Eles estão vindo apenas para promover um filme num evento chamado CCXP. Na Nova York Comic Con, não é assim. Os atores e os quadrinistas, eles vêm pela Nova York Comic Con. Então, todos eles tiram foto e dão autógrafo. Mesmo que você tenha que adquirir, né? Todos eles fazem isso. Então, quando eu falo que vale mais a pena eu pagar o ingresso mais barato, mas ter um leque gigantesco de atores para eu tirar foto, se eu quiser pegar autógrafo, é porque eu tenho como, se eu tiver dinheiro, incrementar esse ingresso comprando essas fotos e esses autógrafos. Na CCXP, eu já estou pagando um ingresso extremamente caro. Gente, R$ 2.500 no Brasil é grana pra caralho. Eu já estou pagando um ingresso extremamente caro. E o que acontece é que a maioria dos atores que eu sou fã, que vêm, não tem como eu tirar foto nem pegar autógrafo dele. Aí a CCXP me dá uma oportunidade de escolher entre mais ou menos 4 ou 5 atores convidados. E muitas vezes esses 4 ou 5 não são interessantes a mim. O ano passado que eu fui de full, eu ganhava, né? O full ele tem incluso 4 fotos e 4 autógrafos com os convidados.
A CCXP trouxe 4 convidados, sendo que um deles, que era um cara lá do Vikings, eu tirei foto, peguei autógrafo, eu nunca vi Vikings. Eu não sei nem o nome desse rapaz. Mas eu tinha que tirar, porque senão eu perdia, né? Tava incluso no meu ingresso, eu perdia. Na Nova York Comic Con, você tem uma lista gigantesca e de nomes muito de peso. Então, para mim, faz muito mais sentido pagar o ingresso mais barato, porque aí o dinheiro que eu tenho, eu vou gastar nisso. Outra coisa, quadrinistas. Eu tenho uma lista de quadrinistas muito extensa, uma lista de quadrinistas muito famosa, se você é uma pessoa que é ligado a quadrinhos. Você tem Frank Miller, que já veio pra cá, você tem Romita, que já veio pra cá, você tem Jim Lee, que veio uma vez, mas tá todo ano lá. Você tem Tom Taylor, você tem Dave Johnson, você tem Arthur Adams, você tem nomes, Greg Capullo e Scott Snyder, você tem nomes muito, muito de peso naquela feira. A Artes Alley lá é um pouquinho menor do que a Artes Alley aqui, mas compensa nesse sentido. Aqui, quando vai vir um nome bom, nisso eu não vou reclamar, porque quem cuida da parte, eu acho que eu já falei dele aqui, mas sempre vão fazer essa propaganda. Embora ele não seja a pessoa mais fofa do mundo comigo. Toda vez que vem um grande nome para a Artes Alley, tenha certeza que quem trouxe esse grande nome é um cara chamado Ivan Reis. O Ivan Reis, ele é o responsável pela Artes Alley da CCXP. E ele faz, na minha concepção, que sou uma pessoa que gosta muito de quadrinhos, um trabalho fabuloso. Ele traz nomes muito bons dentro da sua condição e ele monta uma Artes Alley tanto para essa galera de fora maravilhosa, dentro, obviamente, da capacidade dele, dentro dessa grande corporação chamada Omelete Co, chamada CCXP, tá? Porque ele não toma decisões sozinhos. Mas a curadoria do Ivan é muito boa. E é um cara que tá sempre no Twitter ali, vendo as reclamações, vendo os elogios. Então, realmente, não tenho nada para falar do trabalho do Ivan. E para mim, a grande vantagem da CCXP sobre a Nova York Comic Con em termos de Artes Alley não é nem o tamanho. É o fato que aqui, se você tem um quadrinho ou se você tem até 2 quadrinhos, você não paga os autógrafos. Lá, qualquer autógrafo que você for pedir, você vai pagar. Nem que seja $5, você vai pagar. Então, assim, teve esse choque pra mim, porque eu não esperava ter que pagar aquela coisa. Foi um erro meu, que eu não pesquisei isso antes, mas graças a Deus eu tinha dinheiro pra pagar todos os autógrafos, todos os livros que eu levei, mas os autógrafos são todos pagos, mesmo que um valor bem pequenininho. E por que isso? Porque lá eles têm um mercado de quadrinhos, de assinaturas, na verdade, um mercado de autógrafos muito, muito forte. E quando eu falo que é muito forte, vocês não têm noção. Porque eu tava na fila e aí às vezes tinha uma pessoa que tinha simplesmente 30 quadrinhos iguais, 50 prints de capas iguais. Essas pessoas, elas são donas de lojas de quadrinhos autografados. Então, as pessoas vão lá, entregam seus 30, 40, 50 quadrinhos para o quadrinista, paga o valor dos, sei lá, $5 por autógrafo e tá tudo bem, porque esses $5 vão virar, na verdade, sei lá, $300. Eu vi sendo vendido numa loja lá chamada Midtown Comics, muito boa. Eu não cheguei a entrar. O André foi, ele falou que, graças a Deus, eu não fui, porque senão eu ia, sei lá, vender meu rim pra comprar as coisas lá. Tinha, sei lá, Cavaleiro das Trevas, assinado pelo Frank Miller. $1.500. Uma assinatura do Frank Miller lá na Nova York Comic Con era $80. Então, tipo, é 80 que vira 1.500, mano. Nossa, um negócio da China. E só que eu ficava pé da vida é porque, mano, eu sozinha, né, eu passei 2 dias sozinha na feira. Ou com o André comigo, né, mas enfim, geralmente eu era a única mulher da fila e eu tinha um quadrininho que eu trouxe na mala. Paguei ainda mala para despacho para trazer os quadrinhos. Um quadrinhozinho. E aí tinha um cara que tinha todo um aparato que eu não tinha, tipo, um banco que
você achata e cabe dentro da sua mochila e não sei o que. Tinha todo um aparato, porque tá mais acostumado. E 30 quadrinhos na mão dele pra ser assinados, mano. Nossa, eu ficava pé da vida. Claro que depois de um tempo, aconteceram coisas bem legais, como, por exemplo, os assessores, né? Porque os quadrinistas têm assessores pra, né, lidar com o público, com uma fila, tal. Os assessores, eles percebiam que eu destoava muito da galera, primeiro por ser mulher, segundo por estar só com um quadrinho na mão. Então já tinha essa distinção. E geralmente eu vinha, eu conversava, eu pedia para colocar meu nome no autógrafo, né? To Lívia, for Lívia. Então, isso já mostra que aquele quadrinho não ia ser vendido, porque quando os caras lá para vender pedem para assinarem o quadrinho, eles pedem para não colocarem o nome. Exatamente porque ele vai pegar aquele quadrinho e vai vender. Quando você pede para colocar seu nome, então significa que é para você. Então, por causa dessas particularidades, o tratamento que eu recebi dos quadrinistas e o tratamento que eu recebi dos assistentes deles, nossa, foi muito diferente. Porque realmente fica muito destoante ali quem é fã e quem tá ali para angariar valores, é um investimento ali. Então, no segundo bloco desse episódio, eu vou falar um pouco sobre como foi especificamente o atendimento que eu tive de alguns quadrinistas, mas teve essa grande diferença. Aqui no Brasil, você pega filas de 3 horas, as filas lá eram bem curtinhas, né? Dos quadrinistas, tá? Mas porque os caras estão lá todo ano, então a galera tem mais acesso, tem muito mais Comic Con já ocorrendo em todo o país, tá? Aqui no Brasil você ainda tem isso muito focado na CCXP, em termos de quadrinistas internacionais, e em termos de quadrinistas brasileiros, você consegue falar com alguns deles em outras Comic Cons que tem, mas aqui tudo assim, eixo Rio-São Paulo. Se você tá vindo lá do Ceará, você não tem o acesso que a gente tem aos mesmos quadrinistas. Então, por isso é que as filas são muito maiores, né? Eu já encarei fila de 3 horas pro capista do V de Vingança assinar meu V de Vingança. Então, já encarei fila de 3 horas, mas, ao mesmo tempo, você tem essa vantagem de aqui os autógrafos até 1, 2, eles colocam, né? Eles colocam regras, cada quadrinista coloca uma regra. Até 1, 2, você assina de graça, sem problema nenhum. E já que estamos falando em autógrafos, isso a gente falou sobre os autógrafos lá da Artiselli. Nós temos também uma diferença muito clara entre os autógrafos da galera do entretenimento, que são os atores, e as fotos com essas pessoas. Eu comprei 5 fotos, foi o Ian McGregor, David Tennant, uma foto em dupla com Tim Curry e Susan Sarandon, Tom Hiddleston e Chris Evans. Foram 5 fotos. E eu comprei só um autógrafo, que era do David Tennant. David Tennant, eu sou apaixonada pelo David Tennant. E David Tennant fez uma coisa chamada Doctor Who, um seriado em inglês que eu amo. E ele é meu Doctor favorito, seguido pelo Christopher Eccleston, que foi o 9º Doctor, e o David Tennant foi o 10º. E eu ganhei há muitos anos atrás do André, 10 anos atrás praticamente, um livro de comemoração a 50 anos do Doctor Who, e cada Doctor tem sua sessão lá, e eu aproveitei e levei esse livro para essa sessão ser autografada pelo David Tennant. Então, era o único autógrafo de gente de ator que eu tinha comprado. E aqui a gente começa a primeira grande diferença de lá de Nova York com aqui no Brasil. Aqui no Brasil, autógrafo não é tão procurado. Então, o que acontece é que, geralmente, aqui, os autógrafos são mais baratos do que as fotos. Se você vai pagar R$400 numa foto, esse autógrafo vai ser 360, às vezes até R$300. Vai ser mais barato. Porque, mais uma vez, a gente não tem esse lance de vender autógrafo como o pessoal lá de fora tem. Lá não. Como esse mercado é muito forte, às vezes o autógrafo ele chega a ser até assim $10 mais caro que a foto. E eu entendi depois por quê. Não é só por causa da venda. É que a foto ela é muito papum. Você chega, você entra numa fila, você entra numa salinha junto com mais 5 pessoas e cada uma vai lá tirar foto com uma pessoa, com o ator, e é muito rápido. É tipo, papum, tirou foto. É assim, você leva, sei lá,
30 segundos do lado da pessoa. Quando você vai pegar autógrafo, você tem um olho no olho muito maior. E você fica ali conversando até quando ou a moça assistente que tá ali do lado fala pra você parar, ou até quando o ator quiser. Eu fiquei 3 minutos conversando com o David Tennant, eu chorei na frente dele. A gente deu risada junto. Eu falei como ele era maravilhoso, como eu adorava Timothée em português, Muito Barulho por Nada dele com a Catherine Tate. E assim, é outra pegada. Você tem uma aproximação muito maior com o ator. Hoje em dia, se eu fosse de novo, eu talvez não tivesse comprado tantas fotos. Eu provavelmente não teria comprado nem a foto do Chris Evans, nem a foto do Tom Hiddleston. Porque por mais que eu tenha curtido, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, eu não sou tão fã quanto, por exemplo, do Tim Curry e da Susan Sarandon, quanto do David Tennant e quanto do Ian McGregor. Então talvez eu tivesse economizado esse dinheiro aí. Mas não me arrependo de nada. É porque realmente foi muito rápido. Principalmente porque essas fotos são caras. São muito, muito caras, né? Pra você ter ideia, uma foto, que eu não vou falar com quem foi mais caro do que o meu ingresso de 4 dias. Pra vocês terem uma ideia. Então, as fotos são muito, muito caras. Eu preferiria, hoje em dia, pegar autógrafo, principalmente do Ian McGregor, e tirar foto com o Tim Curry, com a Susan Sarandon, e sem foto com o Chris Evans e com o Tom Hiddleston. Mais uma vez, eu não me arrependo, é porque eu acho que financeiramente ficou bem pesado. Gente, eu tô pagando até agora essas fotos. Até agora eu tô pagando essas fotos. Eu vou ficar uns 3 meses pra pagar essas fotos aí. Então eu acho que eu faria diferente. É que na hora que você vai comprar as coisas, você tá tão animada, tá tendo uma expectativa tão grande pro evento, que você acaba comprando coisa que, sei lá, depois você pensa assim, seria necessário. Mas enfim. Outra coisa que eu queria conversar com vocês são os painéis. Pra quem não sabe o que é um painel, é uma apresentação. Você vai para uma sala de convenção, onde você tem lá um telão e faz uma apresentação, geralmente sobre um futuro filme ou um futuro seriado que vai estrear ali, ou até mesmo sobre algum, sei lá, Guardiões da Galáxia vão falar sobre como foi filmar Guardiões da Galáxia, coisas desse tipo, tá? Devido à greve, para você que não tá sabendo, tá tendo uma greve que dura meses já, dos atores de Hollywood, onde eles precisam entrar em acordo com os estúdios sobre a utilização sobre N coisas, mas inclusive sobre a utilização de inteligência artificial para reproduzi-los, né, porque isso tá rolando, e 2, sobre valores de royalties sobre a imagem deles em filmes que estão em streaming, né. Já teve, junto com eles, o pessoal também dos roteiristas de Hollywood, acho que até durante a Nova York Comic Con, não, minto, uma semana antes, os roteiristas suspenderam a greve, entraram em acordo, mas os atores ainda estão em greve. E o que isso acarreta? Acarreta que nenhum ator pode fazer promoção ou falar sobre trabalhos com estúdios nem do passado nem do futuro, nem que vai ser lançado. Mas isso não impede, por exemplo, que os atores vão e tirem foto e dê autógrafo sem problema nenhum. O problema mesmo é isso, falar, promover obras que estão em estúdios que, por enquanto, não entraram em acordo com o sindicato deles para pagamento. Então, esse ano, os painéis da Nova York Comic Con, eles eram painéis muito técnicos. Eles eram painéis que tinham muito... o roteirista ainda tinha muito diretor, muito pessoa de efeito especial, mas era isso, você não tinha tantos atores falando. Você tinha painéis de atores em específico, como, por exemplo, teve o painel do Ian McGregor, do Chris Evans, do Tom Hiddleston, do David Tennant, mas eles não puderam, em nenhum momento nesses painéis, falar sobre suas obras na Marvel, ou sobre Doctor Who, ou sobre Star Wars. Eles falaram da vida pessoal deles, principalmente aqueles que tinham passado no teatro, né? Então, a gente teve isso. Por um lado, eu achei legal, porque a galera que teve muita oportunidade de ver mais, ouvir mais sobre a vida pessoal do ator. Por exemplo, o Chris Evans acabou de casar e contou lá como foi a festa de casamento, que ele fez em 2 países, porque a esposa dele é luso-brasileira, então teve em Portugal também, bababá, babá.
O David Tennant e o Ian McGregor falaram muito sobre teatro, então você tem essa coisa muito sobre a vida pessoal. Para quem é muito fã, vale muito a pena. Mas eu, particularmente, me interesso muito mais sobre as obras que essas pessoas produzem, né? Sobre o trabalho delas. Então, painel pessoal, eu não fui nenhum. Eu fui em painéis de lançamento. E lançamento da Blumhouse, porque é filme de terror que eu adoro. Percy Jackson, que tá vindo ali. Aliás, vamos ter... E no livro Percy Jackson, tá? Primeiro livro. Já tô até lendo. Fui também no Critical Role, que é uma galera que faz Vox Machina e tem RPG online, né? Que eles transmitem as partidas de RPG deles lá na Twitch e no YouTube. Enfim, então fui em painéis que não eram painéis pessoalmente dos atores. E uma das coisas que eu curti muitíssimo, por sinal, nesses painéis, que é uma das coisas que eu sempre vou bater na tecla de como é ruim aqui no Brasil, é a fila. Por quê? Aqui no Brasil, assim como na San Diego Comic Con, você tem que ficar numa fila para entrar lá no painel que você quer assistir. E dependendo de como é esse painel, quão concorrido ele é, você vai ter que dormir na fila. E você dorme na fila 12 horas. Você chega na fila 9 da noite para entrar 9 da manhã e você dorme ali no relento. No relento que eu digo que aqui no Brasil ainda é um pouco melhor, porque se você já foi na CCXP, é lá na Expo São Paulo. Lá tem um prédio só de estacionamento e aí tem o prédio da Expo. A fila é feita no prédio do estacionamento, então você ainda tem, sei lá, banheiro, você ainda tem um teto, né? San Diego é bem pior, que você fica ali literalmente no relento, né? Com rato e barato passando em você. Aqui na Nova York Comic Con você não pode fazer isso, porque o centro de convenções ele fica bem no meio da cidade, fica em Midtown, que é uma região bem central, e não tem como você ficar fora. Então, o que acontece é que eles fazem reserva. E aí eu já sei que você, defensor de grandes corporações, vai estar defendendo o Omelete, falando assim, mas Lívia, eles não podem fazer isso aqui, porque nem tem como esvaziar o palco Thunder. O palco Thunder é onde passa os principais painéis. E aqui é o grande pulo do gato da Nova York Comic Con. Na Nova York Comic Con, você tem 2 palcos grandes, assim como aqui, você tem o Main Stage e você tem o Empire. Eu só fui no Empire, não fui no Main Stage. O Empire, que é menor do que o Main Stage, ele já tem 2.000 pessoas ali. 2.000 pessoas. E acho que o Main Stage deve ter umas 3.000 por aí, umas 2.800, mais ou menos por aí. E, ao mesmo tempo, eles têm outras salas de convenção menores, que cabe ali suas 50, 100 pessoas. E aí o que acontece é que todo o tempo tá tendo, nessas salas menores, coisa acontecendo. É o painel do Wicked, é o lançamento lá do novo seriado do cara do The Walking Dead, sei lá o quê. Tem muita coisa acontecendo. Você tem coisa acontecendo o dia inteiro, até depois que eles chamam de after hours. Porque a Nova York Comic Con, ela termina um horário, mas ainda tem coisa acontecendo depois que a gente chama de programação after hours. E no Main Stage e no Empire, você tem, assim, a cada 2 horas um painel acontecendo. Isso permite com que esses painéis sejam esvaziados e lotados novamente. E, gente, esse esvaziamento e essa lotação é feito em, sim, 10 minutos. Só no Empire, mais uma vez, 2.000 pessoas. Então, assim, quando tem um, não tá tendo em outro. Quando tá tendo em outro, eles ficam alternando. Você consegue todo dia, durante todo o tempo, ter ou no Empire ou no Main Stage, falando só dos grandes, coisa acontecendo. Então, eles permitem, por causa disso, o esvaziamento e entre painéis dessas salas, que são maiores. Isso acontece muito rápido, tá? Muito, muito rápido. Então, a grande desculpa aqui no Brasil é essa. Mas eles não iam conseguir esvaziar. Conseguem, se eles quiserem, sim. E outra coisa, dava para eles fazerem no espaço da Expo São Paulo, pelo menos mais um palco para fazer essa distinção. E aí, por causa disso, eles conseguem essa coisa da reserva. Então, sei lá, 10 dias antes da Nova York Comic Con, eu recebi um e-mail com a programação de todos os palcos. Os palcos menores você não precisa reservar,
só o Main Stage e o Empire. Aí eu recebi a programação, eu escolhi o que eu queria e aí eu entrei numa fila e reservei. Graças a Deus, o que eu escolhi assistir não era muito concorrido, então praticamente eu consegui todos que eu queria. O único que eu queria muito ter visto, que eu não vi, foi o do David Tennant, mas eu acho que se até fosse, depois eu conseguiria entrar. Mas enfim, aí eu peguei todas as minhas reservas e pronto. Essas reservas ficam gravadas na minha credencial, que tem um NFC ali. Então, você bate na porta do palco, ele libera a tua entrada e você entra, é muito rápido. E eu não precisei ficar horas na fila. Na verdade, onde eu fiquei mais em fila foi no painel de Wicked, que era numa sala menor e estava muito concorrido. Então, eu fiquei meia hora na fila e esse foi o tempo que o André foi pegar uma comida para mim, porque eu não tinha comido nada. Aí eu comi lá na fila e entrei, sentei e vi o painel maravilhoso de 20 anos de Wicked. No Main Stage e no Empire, gente, se eu fiquei em fila 10 minutos, foi muito. Foi muito. Foi muito rápido a entrada. Foi muito tranquilo também. E outra coisa, diferente no Brasil, que aqui você pode entrar e sair do painel a hora que você quiser, começou o painel, tranca a porta, ninguém entra. Ah, mas eu já sou VIP, eu quero entrar. Você devia estar aqui tantos minutos antes, como está descrito ali, 15 minutos antes. Por quê? Porque no momento que eles fecham a porta, as cadeiras VIPs, porque o VIP você pode entrar no painel que você quiser sem fazer reserva, né? Porque a reserva toda já está feita no teu nome. As cadeiras VIPs que estão livres, as pessoas podem sentar. E por que as pessoas podem sentar? Para liberar mais espaço lá dentro, porque quem não conseguiu reserva faz uma pequena fila lá fora e se der sorte, entra. Porque alguém do VIP não foi, alguém que reservou não foi. Eu reservei uns 2, 3 painéis que eu acabei não indo. Alguém entrou para assistir no meu lugar ali. Porque tem uma filinha fora. Então, e quando eu falo uma filinha fora, é uma filinha dentro, pelo amor de Deus, gente, é uma filinha dentro no centro de convenções, do lado da porta de entrada do painel, tá? Então, como eu falo, existe sim condições de ser feito. Mas precisaria que, a CCXP aumentasse o conteúdo, porque atualmente você tem tudo acontecendo no palco Thunder. Então, para você aumentar o conteúdo, você teria que ter mais palcos simultâneos para você poder, então, esvaziar o palco Thunder e colocar só realmente as coisas muito importantes lá, mas ao mesmo tempo, para não ter falta de painel, ter atrações ocorrendo, conteúdo ocorrendo nos outros palcos. E para isso a CCXP teria que aumentar a quantidade de conteúdo. Eles não vão fazer isso, né? Isso é bem claro, eles não vão fazer isso, porque até atualmente eles estão com um problema muito sério de conteúdo atual por causa da greve. Os estúdios que trouxerem gente vão trazer, se a greve não estiver rolando até lá, provavelmente um diretor, ou um roteirista, ou um produtor para falar, mas não vai trazer ator, por exemplo. Falei de tudo antes de sair? Falei. Ah, não, mentira, as festas, as after hours que eu falei, isso é bem bacana. Pra mim foi uma das melhores coisas. Quando termina a Nova York Comic Con, acho que ela fecha, se não me engano, 7 ou 8 da noite. Mesmo assim, continua rolando coisa lá dentro. Quais são essas coisas? Você tem, num dos painéis, dos palcos, você tem um karaokê rolando, vai rolando até 2 da manhã esse karaokê. Depois você tem festas. Por exemplo, eu estava em casa, recebi um e-mail da Nova York Comic Con falando assim, olha, vai ter a festa tal acontecendo nesse horário, geralmente umas 2 horas de festa, então entra 8 sai 10 da noite. Vai ter uma festa acontecendo nesse horário. Você quer ir? Uma festa para 100 pessoas, lançamento, sei lá, do seriado XPTO. Você entra, você se inscreve. Se você... claro, tem uma quantidade X de pessoas, às vezes você entra, já não tem mais vaga, aí você perdeu. Mas se você tiver vaga, você vai e se inscreve. Chega no dia, você leva, né, o seu badge, sua credencial com o seu convite, e você entra em uma festa de lançamento de um seriado que tem DJ, open bar, comida gratuita, e é literalmente um evento que você tá lá. Já me falaram que lá na San Diego Comic Con, você tem muito mais. Na Nova York Comic Con, esse ano, você teve 2. Uma eu consegui, que foi do Shining Valley, que é um seriado da Stars. E outra, eu não vou lembrar de onde era, eu acho que era The Walking Dead, não vou lembrar. Mas era uma outra de outro seriado, que essa eu não consegui, porque quando eu fui me inscrever já tinha acabado as vagas.
Mas o Shining Valley eu entrei e foi ótimo. Eu peguei pra mim e pro André, comemos, bebemos, open bar, dancei. Dancei com o Duro, gente. Tocou com o Duro. Eu falei assim, gente, tu tocar a Anitta aqui, eu vou me perder. Não tô com a Anitta, infelizmente. Mas enfim, aliás, gente, abrindo parênteses, Anitta lavando Nova York. Pra onde tu olhava, tinha propaganda com a cara da Anitta. Nunca vi isso na minha vida. Vi mais Anitta em Nova York que no Brasil. Mas enfim, foi isso. Vou chamar aqui os nossos patrocinadores, porque quando eu voltar, eu vou falar especificamente de como foi as minhas fotos, como foram as minhas experiências lá falando com as pessoas e sobre se eu vou voltar ou não em 2024. Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem. Como foram as minhas experiências, tá? Primeiro vamos começar pelos quadrinistas, que eu levei muito quadrinho. Tanto que quando a gente foi lá na agência de viagem comprar, eu já falei assim, olha, vamos pegar uma mala para despacho, porque eu vou levar quadrinho. E uma coisa que, gente, eu tô indo para uma Comic Con. Eu não vou só para tirar foto com o famoso. Eu quero ver, eu quero falar com os artistas de verdade, que são os quadrinistas. Aí eu levei, acho que uns 5 ou 6 quadrinhos. E desses, só um que voltou sem autógrafo, que foi o Batman Longo Dia das Bruxas, que era do Jeff Loeb, que infelizmente eu deixei pro último. Gente, fui tonta. É porque realmente era um quadrinho gigante. Não tinha como ficar andando com ele no lombo. E aí eu fui tonta, deixei pro último dia, e o último dia ele tinha passado mal, não tava lá. Infelizmente, não deu. Mas, enfim, vamos conseguir isso um dia. Aí eu levei David Johnson, Superman Foice e Martelo. Levei 2 livros da Claudia Gray, que escreveu Leia, Princesa de Oderan, que nós já resenhamos aqui no Livro. E também Leia Bloodline, que é raríssimo, não é mais editado aqui no Brasil. Levei... Deixa eu pegar aqui as minhas anotações, que é mais fácil para lembrar. Meu Miracle Man, levei para o Adam Hughes assinar. Ele fez uma das capas alternativas. Aliás, esse eu vou levar também para o Romitinho assinar. Ele também fez capa alternativa. Greg Capullo e Scott Snyder, eu levei o Morte em Família. Tom Taylor, eu levei o Cavaleiro de Aço. Muito legal. Tom Taylor foi um dos caras que escreveu Injustice. Então, esse tipo de... Na época que era bom, tá? Injustice, porque depois dá uma desandada. Mas esse tipo de trabalho que é meio alternativo, assim, de outra dimensão da DC, ele é muito bom. E o David Johnson, Superman, The Red Sun. Acho que foi isso que eu levei. O primeiro que eu assinei foi o Adam Hughes. Foi muito rápido dele, porque ele tava meio que puto, que tinha um cara que fez ele assinar 30 quadrinhos antes que eu, que tava na minha frente, e ele tava meio puto, então foi mais rapidinho, mas foi um fofo, um querido. O Tom Taylor, um amor de pessoa, gente, Tom Taylor, um amor, falou que tentou negociar, já teve negociações de vir na CCXP, nunca rolou nada, mas que ele queria muito conhecer o Brasil. E um querido ficou olhando a edição, porque eu levei, obviamente, as minhas edições são edições em português. E nem sempre os artistas veem essa edição. E ele viu a edição, achou super legal, ficou se perguntando, será que traduziram certo? Ele falou pra mim, eu falei assim, olha, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Não li em inglês, mas eu acredito que tenham traduzido certo. Aí teve a Claudia Gray, nossa, uma querida. A Claudia Gray eu levei esses 2 livros, o Princesa de Oderan é meu, mas o Bloodline é da Júlia, minha amiga, que conheci em 2019 na fatídica fila de Star Wars. E aí eu consegui o autógrafo pra mim e pra ela, e eu falei assim, pra Claudia Gray, né? Que, aliás, ficou encantada com as capas, que ela nunca tinha visto as capas da versão brasileira. Aí eu falei assim, olha, esse aqui, o Bloodline, ele é muito raro, porque ele não é mais editado no Brasil e tal. Aí ela falou assim, pois então vamos autografar de prata. Pegou até uma caneta especial pra autografar pra Júlia e tal. Todos esses eu pedi pra colocar o nome, tá, gente? Aí o Jeff Loeb, mais uma vez, eu consegui. O John Romita Jr., eu passei, ele tava ali assinando, falei com ele, isso é bacana. Como você não tem muita gente, né, não tem as filas de 3 horas, você às vezes consegue falar com um quadrinista. Eu falei com o Ian Paquette,
Passei ali na mesa dele, falei, te conheci lá em 2022, foi super bacana. Falei com o Romita Júnior, que meteu um obrigada pra mim, ainda disse que em dezembro a gente se via. Falei com o Frank Miller, falei que ama João Pessoa, tá? Desculpa, São Paulo, o Frank Miller falou especificamente de João Pessoa que ele amou. O David Johnson, esse tava mais grumpy, mas, tadinho, ele tava sozinho e não tinha ninguém lá. Só tava eu pra pegar autógrafo com ele no Superman Fosse Martelo. E aí veio Greg Capullo e Scott Snyder. Greg Capullo e Scott Snyder, eu fui 2 vezes. Eu fui uma pra pegar autógrafo no meu Costa dos Corujas, foi super bacana, porque quando eu cheguei lá, tinham fechado a fila do Scott Snyder, só tava o Greg Capullo, mas eu fui, o assistente dele foi com a minha cara e pediu pros 2 assinarem. E eu conversei com os 2. E o Scott Snyder, inclusive, meteu nunca me convidaram pra CCXP. Ainda meteu uma dessa, tá? Aqui, denúncia. E no segundo dia que eu fui pra pegar autógrafo num print que a gente comprou para um amigo do André, que era um print do David Johnson, que ele fez a capa, e era para o Scott Snyder assinar. E graças a Deus só tava o Scott Snyder, o Greg Capullo não tava. Então, assim, foi tudo providencial, cara. Foi providencial. E foi super bacana. Ele falou assim, mais uma vez, quando eu falei assim, olha, para um amigo, você pode colocar o nome dele? Ele não só colocou o nome, ele fez uma dedicatória, mano. O cara é muito foda. Ainda falou assim, vou fazer de roxo pra combinar com a cor do Coringa. Cara, mano, os caras são muito, muito gente boa. Foi, nossa, assim, pra mim foi Fico até emocionada quando eu lembro, pra mim foi uma das partes favoritas, assim. Que eles são muito receptivos quando eles percebem que você é fã mesmo do trabalho deles. E eles conseguem ver isso de longe. Foto. A foto, como eu falei, é muito rápida, né? Você tem os grupos. Você não escolhe, diferente aqui do Brasil, que você escolhe o melhor horário. Então, você consegue fazer o seu próprio roteiro. Lá, eles te entregam o horário que você tem que ir. Então, cair no grupo 1 é tal hora, cair no grupo 2 é tal hora. É muito rápido, são filas gigantes, mas são filas que andam muito rápido porque é pouquíssimo tempo que você tem. O primeiro que eu tirei foto foi o Ian McGregor. Ele foi muito rápido, eu cheguei e falei assim, General Kenobi, e dei minha mão, ele ficou um pouco confuso, que acho que porque, como tem que ser muito rápido, e sei lá, acho que talvez ele também não goste muito de toque, mas ele pegou a minha mão, me cumprimentou com um aperto de mão, tiramos foto. E no mesmo dia, aí foi foda, que foi Tim Curry e Susan Sarandon, que são assim, Tim Curry, eu sou apaixonada pelo Tim Curry, gente, sou apaixonada. Tim Curry e o McKellen, cara, nossa senhora, mano, esses 2 aí me matam. E aí o Tim Curry, infelizmente, como se você não sabe, é um ator que fez muita coisa, mas há uns 10 anos vem sofrendo muito com uma série de derrames que botou ele, infelizmente, numa cadeira de roda. Eu fiquei impressionada, ele tá se comunicando bem. Ele virou pra mim e falou... vou chorar, gente. Ele virou pra mim e falou... how are you? E eu travei, eu não consegui nem responder, porque eu pensei, Tim Curry tá falando comigo, cara. Tim Curry dirigiu uma palavra à minha pessoa. E aí, depois que tiramos fotos, a Susan Sarandon falou assim, nice to meet you, e a gente foi embora. É muito rápido. Aí, no dia seguinte, a primeira foto foi com o David Tennant, maravilhoso, que foi um bebê lindo. Esse eu não falei muito, porque eu sabia que eu ia conseguir falar com ele durante o autógrafo. E aí, nos dias seguintes, que foi no sábado, que aí eu já tava sozinha, foi foto com... A primeira foto foi o Chris Evans, que, gente, tinha, assim, uma multidão. Ele ficou 5 horas tirando foto com as pessoas. E como foi muito rápido, imagina quantas pessoas ele não conseguiu tirar foto. Quando ele foi muito rápido, eu sempre pergunto antes, né? Consentimento. Falei assim, eu posso abraçar? Aí ele falou, claro, tiramos foto abraçado. E aí, no final, antes de sair, antes de ser expulsa, eu falei pra ele assim, olha, o Brasil te ama. Aí ele falou assim, oh, that's awesome. Foi isso. E aí o Tom Hiddleston, que é a mesma coisa, perguntei, posso te abraçar? Ele, claro. Aí eu abracei, tiramos foto. E antes de sair, eu virei pra ele e falei assim, você é meu Henrique V favorito. E aí ele botou a mão no coração e falou assim, obrigada. E assim, de longe, em termos de beleza, Tom Hiddleston é mais bonito, tá? Gente, eu sei que vocês pagam muito pau pro Chris Evans, eu entendo. Mas, pessoalmente, o Chris Evans, ele é um cara bonito, mas ele é um cara normal. O Tom Hiddleston, ele tem alguma coisa que eu não sei escrever.
Eu não sei descrever. Primeiro que eu já sou ruim com palavras, mas fora isso, é só vendo pessoalmente. Porque ele tem um brilho, assim, que eu não sei descrever, gente. Ele é muito bonito pessoalmente. Aquele homem ele não é fotogênico. Porque realmente, pessoalmente, ele é um deslumbre de lindo. E aí, E aí, no domingo, que foi o último dia... Foi no domingo? Acho que foi no domingo. Que foi o último dia. Não, mentira. Foi no próprio sábado. Que foi um sábado bem corrido. E aí, o último, saindo lá do Tom Hiddleston, eu já fui pra fila do autógrafo do David Tennant. O autógrafo, diferente da foto, que você tem um horário que você tem que estar lá pra tirar foto, o autógrafo é assim, eles colocam num quadro gigante, ele estará aqui autografando de tal hora a tal hora. Tu entra na fila. É isso, gente. Tu entra na fila. Entrei na fila, eu fiquei 2h30, quase 2h40 na fila. Eu já não sentia mais nem em pé. Eu não tinha ali um pé, eu tinha uma coisa ali que estava me sustentando, mas claramente não era o meu pé. Fiquei 3 horas, quase 3 horas na fila, 2h40, e aí foi o momento dos momentos, porque aí eu encontrei esse homem maravilhoso chamado David Tennant, e eu fui e falei pra ele que minha primeira Comic Con foi a CCXP de 2015, que ele estava, mas que por N motivos eu não consegui vê-lo. E aí eu tinha prometido pra mim mesmo. Aliás, eu já tinha esse livro que eu levei pra ele autografar nessa Comic Con. E eu já estava com esse livro lá. Até dei pra minha amiga tentar pegar autógrafo dele na sexta-feira. Ela não conseguiu, graças a Deus, porque aí eu pude, 8 anos depois, estar lá na frente dele. E aí e aí ele conversando comigo, eu falei assim, então, aí eu decidi que eu nunca mais ia perder uma oportunidade de te conhecer. E aí ele virou pra mim e falou assim, então eu tô muito feliz que a gente finalmente tá se conhecendo. Ai, eu chorei, eu falei assim, não fala assim. Eu chorei horrores. Eu falei pra ele como eu amava Dr. Who. Cara, foi muito foda. Foi muito, muito incrível. Ele é maravilhoso. Ele é um doce de pessoa. Ele exala, sabe... Ele exala fofura. É isso. David Tennant exala fofura. Ele é um grande ator. Grande ator. Você pega David Tennant, principalmente nas coisas que ele faz na BBC, que ele faz muito seriado lá. Nossa, mano, ele é muito foda. O cara é muito bom ator. E de um carisma único. Único. Então, pra mim, esse Olho no Olho, realmente, olha, valeu cada centavo de mais de 1 ano de economias que eu gastei nessa Comic Con. E chega, então, o fatídico momento que pra quem me acompanhou lá nos stories do Instagram já tá sabendo, eu percebi que eu não tenho como ir em Conde depois que eu fui na Nova York Comic Con. A quantidade de experiência fabulosa que eu tive ali, contato fabuloso que eu tive ali com os artistas que eu admiro, foi tão grande que eu não tenho como, sabe? Eu até me arrependi, eu acabei, mais uma vez, comprei, né, pra CCXP agora, que vai ser de, acho que 30 a 5 de dezembro, de 30 de novembro a 5 de dezembro. Vou levar meu Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu vai estar... Aliás, eu comprei por causa do Jiu-Jitsu, tá? Antes eu não ia comprar. Vou levar o meu Me Comendo Romitinha, vou levar meu Batman do Eduardo Risse do Brazzarello, e para eles autografarem e tal. Mas, assim, não vou entrar em nenhum painel. Não vou, sabe, gente? Não vou ficar 1 hora em fila de stand para tirar uma foto na frente de um barco. Não vou mais fazer isso. Não faz mais sentido para mim. Não faz mais sentido para mim. Até porque, eu já falei isso antes. Eu não sou uma pessoa de stand, né? Uma das coisas que é muito clara que a CCXP humilha a Nova York Comic Con é o stand. Os stands da Nova York Comic Con são muito básicos, são muito pequenininhos. Você tem uma quantidade muito maior de stands, que eles chamam de show floor, né, que é a feira, porque você tem, como são stands menores, você coloca muito mais empresas lá dentro. E você tem empresa de tudo, de empresa especializada em cosplay de RPG, até passando por empresa que vende caixa misteriosa que você tira brinde. Tudo. Todas as empresas que você imagina estão lá. Mas não são estandes grandiosos, são estandes pequenininhos, né? Então, comparados da CCXP, são tão pobres até, digamos assim. Mas eu não sou uma pessoa de stand. Nunca fui. Acho que já falei isso no último episódio. Não sou uma pessoa de stand. Então, detesto essa coisa de ficar 1 hora em fila. Aliás, as filas lá são bem menores, porque eles têm um gerenciamento de fila infinitamente melhor.
Então, assim, tinha uma fila enorme pra eu tirar foto no gato do Totoro, que é o ônibus gato do Totoro. Gente, se eu demorei 6 minutos na fila, foi muito. Tirou a fila e acabou. Foi, seguiu vida. Aqui não, você demora 1h30, porque são estandes gigantescos, e aí são estandes tem menos quantidade, e tal. Enfim, não é pra mim. O conteúdo, mais uma vez, de painel da CCXP é um conteúdo muito voltado para os próximos lançamentos. Desculpa, esqueci de como fala. É mais voltado para os próximos lançamentos. Mas assim, gente, hoje em dia, eu tô de boa com isso. Eu tô de boa de não ser a primeira a ver tal trailer. Eu tô de boa em não ser a primeira a ver os primeiros 20 minutos de sei lá o quê. Eu tô de boa, cara. Eu tô de boa. Eu fui no painel do Percy Jackson e eles mostraram, né, os primeiros 7 minutos e mais 3 clipes de 7, 8 minutos. Foi muito bacana. Foi muito legal. Mas, pra mim, o mais bacana foi ver os diretores falando. Você tinha os diretores e os produtores, e eles todos falando assim, que eles estavam com muito amor pra fazer aquele seriado, porque eles viram os filhos deles crescendo lendo aqueles livros. Aliás, acho que o showrunner falou que se minha filha, ela é apaixonada por esse livro, é o livro da infância da minha filha. Então, quando eu peguei pra fazer, eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa que na verdade, mostrasse o amor dela por esse livro e o amor que eu tenho para minha filha. Então, isso foi muito bonito. O autor e a esposa dele estavam no painel, então isso foi muito bacana. Muito mais do que ver os primeiros 20 minutos, entendeu? Então, assim, eu tô de boa com isso. Essa troca humana é muito mais pra mim. Eu estou falando que se você gosta de ir para o stand, você é um, sei lá o quê? Não. Cada qual com seu cada qual. Se você é uma pessoa de stand, se você é uma pessoa de lançamento, cara, nem se estressa. Vai pra CCXP, quiçá para San Diego Comic Con, tá? Que dizem que tem muito lançamento, muita coisa exclusiva. Então vai pra essas. Agora, se você realmente é a pessoa do ser humano, do chegar lá e falar assim, poxa, Frank Miller, eu li o seu quadrinho Cavaleiro das Trevas, eu tinha 17 anos, um dos meus grandes amigos me emprestou esse quadrinho, foi, assim, revolucionário na forma com que eu vi esse personagem. Se você, esse tipo de pessoa, vá pra Nova York Comic Con. Guarda uma grana, economiza, não contrata agência de viagem, vai lá pelo Google tal, pesquisa bastante, fica no Brooklyn, que é mais barato, mas ainda é bom, fica no Queens, que é mais residencial, não fica em Midtown, mas vai porque é ali que tu vai viver a tua vida, é ali que tu vai realizar teus sonhos. Agora, stand, imagina, gente, pobríssimo perto do que vocês têm aqui. Pobríssimo. Então é isso. Então, assim, cada feira tem seu público-alvo. Para mim, hoje em dia, a CCXP é uma caixa lindíssima que quando você abre tá vazia. Então eu não tenho mais vontade de ir. E eu já tava meio que sem vontade, mas eu encontrei um grupo bem bacana de pessoas que estavam indo. Consegui esse ingresso porque o jiu-jitsu tá vindo, que não tá vindo nem pela CCXP, né? Tá vindo pela POC Nanquim. Denúncia. Mas no final, depois que eu voltei na Nova York Comic Con, eu falei assim, não tem condições de eu continuar indo na CCXP. Eu tô sem nem vontade de ir agora, eu acho que... Tanto que eu nem pedi folga pro meu chefe, provavelmente eu vou aproveitar a Spoiler Night a sexta e o sábado. Não vou nem todos os dias, não tô com vontade. Se eu conseguir todos os autógrafos na sexta, eu nem vou no sábado. Enfim, é isso, gente. Não tem muito pra onde eu falar, sabe? É isso. Quando você tem uma experiência muito incrível, as outras ficam meio, né? A cor perde um pouco. E sem falar que a organização da CCXP, na minha opinião, vem dando umas bolas fora muito pesadas. E esquecer exatamente isso que a Nova York Comic Con ainda tem. O contato do fã. O fã, ele é o que sustenta aquilo ali. Não é o youtuber, tá? Não é a Puma. Então, é o fã que sustenta aquilo ali. Então, falta um retorno a essas raízes que eu sei que nos primeiros anos do CCXP teve, mas infelizmente não tem mais, na minha opinião, a qual eu tenho direito, caso o Meletco decida me processar, tá bom?
E, por favor, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, agregadores pagos, agregadores gratuitos. E, por sinal, estamos agora no novo serviço da Amazon, o Audible, que você tem direito a 3 meses grátis. Se você assina o Prime, não estou sendo paga para fazer essa propaganda. E lá você consegue escutar o Li no Livro gratuitamente, tá bom? Se você quer ter acesso a informações que eu dei ao Léo aqui nesse episódio e em outros episódios, assine a nossa newsletter. Ela vai ao ar amanhã, nossa primeira newsletter vai ao ar dia 31 de outubro. E ainda dá tempo de você se inscrever para receber, tá bom? É só clicar no link que tá aqui na descrição deste episódio. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. Teremos episódio especial amanhã de Halloween, o último episódio do especial Halloween. E teremos o episódio extra da Britney Spears, do Woman in Me, o livro dela, na quinta-feira. Aí, gente, pelo amor de Deus, primeira semana de outubro eu não vou... No primeira semana de novembro não vai ter Li no Livro, porque, cara, foi o quê? 10 episódios de outubro pra cá? Pô, episódio pra cacete, né? Vocês nem ouviram tudo isso que eu sei. Então vão lá, escutem, descansem essa primeira semana de novembro e estaremos de volta até antes do Natal. E antes do Natal a gente para e só volta em fevereiro, tá bom? Meu nome é Lívia Leal e esse foi o Li no Livro.